bem com vocês? Esta é a última semana da obra Romanceiro da Inconfidência no Literatura e Cena, e com isso a gente encerra o primeiro ciclo do Literatura e Cena, onde nós abordamos as obras de poemas da FUVEST. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma análise dos 4 poemas que foram interpretados ao longo desse mês. Então, nós tivemos Fala dos Inconfidentes Mortos, das Lamentações no Tijuco, Romance da Semana Santa de 1789, e tivemos também o Romance da Donzela Assassinada. E começando então pelo primeiro poema que foi interpretado, Fala dos Inconfidentes Mortos, o que nós temos com relação à forma nesse poema são o uso de rimas imperfeitas, né? Então a gente tem a terminação em versos semelhantes, são versos mais curtos no caso, com 4 sílabas poéticas nesse poema. E uma coisa muito importante com relação ao conteúdo é que, como o próprio nome já diz, Fala aos Inconfidentes Mortos, esse romance ele é trazido para fechar o livro, né? Junto com um outro romance da Dona Maria, né, da Dona Maria I. Então, a gente tem uma lamentação, né, tem um tom de lamento, de drama, o poema, aos inconfidentes que foram mortos, mas ao mesmo tempo, a Cecília ela traz uma epicidade, a voz épica para os acontecimentos. E ela faz um paralelo, né, ao dizer, por exemplo, quais os que tombam em crimes exaustos, que seriam o caso dos portugueses, da Dona Maria I, que ela enlouquece, né? O poema também, o romance também finaliza com isso. Quais os que sobem purificados? Esse seria o caso dos Inconfidentes. E no segundo poema, que é Das Lamentações no Tijuco, neste caso, nós temos 4 estrofes em formato irregular, né? Quando nós estamos falando especificamente de forma, e é possível perceber no poema um tom de solidariedade pelos acontecimentos do e no Tijuco. O Tijuco, ele é atualmente a atual Diamantina em Minas Gerais, e o que nós temos nesse poema é uma série de descrições do espaço um pouco romantizadas, tá? Essas descrições, elas são de certa forma idealizada, e temos também a imagem da Chica da Silva, que ela vai se casar com um desembargador, um contratador de diamantes. E ao mesmo tempo, temos muito presente a figura do negro, dos escravos que trabalhavam, que foram explorados nas minas, por exemplo. E a Cecília Meirelles, ela também vai trazer esse tom épico, ao mesmo tempo que ela traz um lirismo pela descrição espacial. No terceiro poema, Romance da Semana Santa de 1789, lembrando que a Cecília, inicialmente, ela ia ido a Minas Gerais para fazer a descrição da comemoração da Semana Santa, que era muito comemorada lá. Entretanto, ela diz que quando ela caminhou pelas ruas, os inconfidentes eles remeteram muito ao passado histórico, e foi assim que ela se baseou para escrever toda a obra Romanceiro da Inconfidência, e isso está muito representado neste poema. A Cecília ela diz, por exemplo, que homens de outrora misturavam-se às figuras eternas dos andores, na procissão de vivos caminhava uma procissão de fantasma, para refletir, né, que a Semana Santa de 1789 havia sido a última semana dos Inconfidentes, e é isso que ela quer refletir com essa fala, né, o quanto esse passado histórico neste poema ele fica presente desde os acontecimentos da Inconfidência Mineira. E também no quarto e último poema, que é o poema desta semana, que é o Romance da Donzela Assassinada, a gente tem em foco a contação dos causos, né, que também são presentes no Romanceiro da Inconfidência, e esse poema ele narra a história de uma donzela que foi assassinada, apunhalada pelo próprio pai. Neste poema, o que a Cecília faz é uma crítica ao quanto o ouro ele corrompia as famílias, né? Então, nesse caso, a donzela ela é morta porque desconfiava-se que ela estava a relacionar-se
com alguém de uma classe mais baixa. Então, a classe alta, a classe do ouro, de status, e a classe média, elas não podiam se relacionar com alguém da classe inferior. E isso levava a inúmeras consequências, como nesse caso, o fim da donzela assassinada. E para terminar então, pessoal, só retomando algumas coisinhas a respeito da análise geral, lembrando que são 3 coisas que nós precisamos considerar quando nós falamos sobre o Romanceiro da Inconfidência. Os romances, que são as 85 narrativas que compõem e reconstroem o passado histórico de forma lírica e épica, trazendo, né, também a sensibilidade da Cecília Meirelles. O espaço, né, que são a descrição do espaço onde os fatos ocorrem, e a voz narradora, nesse caso, os comentários da narradora ao longo da obra. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí. Para ter acesso aos nossos conteúdos e materiais, por aí vem coisa nova, inscreva-se no canal e clique e siga-nos nos links das redes sociais. Tchau, tchau!